piscina é um paralelepípedo retângulo. E ele tá dando umas informações aqui. E diz, um probleminha como esse, tu saberia resolver o que tá pedindo? Não é dos mais difíceis, tá? Dá uma lida e me diga. Hum, Não sei. Esse aqui ainda é um dos problemas assim um pouco mais fáceis, porque ele trata, não é nem de algo muito complicado, tipo aquele triedro, PIR, não sei o que lá que você me falou lá também. Aqui é só um paralelepípedo, é tipo um retângulo. Para começar um Hum, problema de geometria, a gente sempre tem que começar fazendo um desenho, senão as coisas ficam bem complicadas. Então tá aí, ok? Tô começando com bem leve, depois a gente vai para aqueles lá, porque se não pegar um desses fica difícil fazer aqueles lá. Tá aqui. Essa é a nossa piscina, supostamente. Pode até pensar no chãozinho. E ele está dizendo que está com 75% da capacidade cheia apenas. Então, se eu souber encontrar o volume dela, depois é só eu pegar 75% desse volume e está resolvido. Com essas informações que o enunciado deu aqui, não consegue encontrar o volume desse paralelepípedo? Não. Não tem ideia? Uh-uh. Isso é bem preocupante, tá? Porque é uma das fórmulas mais tranquilas aqui da geometria. Volume é igual a, vamos dizer assim, A, B, C, ou seja, um lado vezes outro lado vezes outro lado. Da mesma forma que, por exemplo, a área de um retângulo, né, se estivesse pensando só num retângulozinho, é base vezes altura, não é? Lembra disso? Base vezes altura? Base vezes altura. O triângulo é base vezes altura dividido por 2. Mas essas são figuras de duas dimensões. Nós estamos estudando sólidos aqui nesse capítulo. Então é isso, tá? É A vezes B vezes C. Daí é só pegar os números ali e multiplicar que você vai ter o volume em metros. Isso vai dar 30 mais 15, 45. 45 metros cúbicos. Beleza, o volume é 45 metros cúbicos. Mas ainda a gente não chegou na resposta e os números estão bem longe aqui. Bem, perceba que a nossa resposta está em metros cúbicos. Isso se dá porque os dados foram dados aqui em metros. Então, quando tu multiplica, fica metro cúbico. Você lembra como é que converte de metro cúbico para litro? Não. Bem, tem uma fórmula, é mais ou menos assim: 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Então, se eu tenho 45 metros cúbicos, eu tenho 45 mil litros. Agora, essa é a resposta? Não. Essa é o volume da piscina. Mas o problema não pede exatamente o volume da piscina, ele pede 75% do volume da piscina. Beleza. Você sabe pegar 75% desse número aqui? Não. Tu tentou fazer alguma conta antes da nossa aula, tipo, desses assuntos, assim, alguma que tu ficou com dúvida? Não. Daí complica um pouquinho, porque senão fica muito assunto para ver, né? Mas vamos lá. É só, quando tu quer multiplicar, quando você quer pegar uma porcentagem, a única coisa que você precisa fazer é multiplicar pela porcentagem. Como é 75%, você tem que multiplicar por 75 por 100. Olha só, 75% tem esse nome, não é de graça, né? É porque é o 75 por 100. 75 dividido por 100. Beleza? Daí é só fazer essa multiplicação. Aqui não tem muito segredo, né? Pode cortar zero com zero. E agora faz aí para mim, por favor, 450 dividido por 75. Na prova, tu vai poder usar a calculadora? Não. Então, se tu puder fazer para mim a multiplicaçãozinha aí, quando chegar na resposta, me fala. Tá no terceiro ano, né? Eu te perguntei ontem, mas tu não respondeu. Segundo. Ah, no segundo. Ah, mas essa matéria é do terceiro. Deve ficar ruim, né? Muita coisa ao mesmo tempo. Tu deve estar naquelas escolas que faz revisão, né?
no terceiro ano. E tem que ver muita coisa em pouco tempo. Tá. Aqui no meu deu 3.375. 3.375, vamos ver. Aí, ó, resposta certa. Então tá bom. Show de bola. Muito bem, muito bem. Você me enviou. Então, eu tenho uma dúvida, né? Porque você me enviou uns prints bem legais com aquelas questões ontem, lembra que a gente fez? Tu não tem uns prints como aqueles dessa outra matéria que tu precisa mais? Não tem no teu livro nada disso? Não, só a revisão do caderno. Mas como é que o professor passa uma coisa que não tem no livro? Eu não consigo entender isso. Hum. Possível isso. Ai, ai, ai. Ah, bem, vamos lá, vamos pegar mais umas questõezinhas aí desse tipo, tá bom? Vamos ter que começar de baixo, porque é, tem bastante coisa mais simples que você precisa dominar antes de chegar nesses negócios de hemisfério e tal, beleza? Por exemplo, essa questão 3 aqui, que eu vou te pôr aqui, é muito interessante. Isso eu sei que eu vi no teu caderno, olha só. Hum. Uma bola possui um diâmetro de 24 centímetros. Utilizando 3,1 como aproximação para π, o volume dessa bola é. Então ele quer saber o volume da bola. E em algum momento lá no seu caderno tem volume de bola. Dá uma olhadinha lá, ou se você lembra, você já pode tentar fazer a conta. Tem essa equação. Lembra dela? Não. Volume é igual a 4 terços de πr ao cubo. Muito bem. Em nenhum momento ele falou quem é o R. O R é raio, né? Mas ele falou o diâmetro. E aí, sabendo o diâmetro, o que que tu tem que fazer para encontrar o raio? 4 vezes 24 vezes 3,1 ao cubo sobre 3. Bem, faz a conta aí e me manda uma foto dela, tá? Eu só preciso que tu não use o 24, porque raio é metade do diâmetro, certo? Raio é o diâmetro dividido por 2. Então não é com o 24, tá? É com 12. Raio é 12. Beleza? Quando você fizer aí, me fala. Me manda uma foto que é melhor. E lembre-se que o π é 3,1, tá?
Qualquer dúvida é só falar, beleza? Uhum. Lembre-se que a tua resposta tem que bater com os resultadinhos que estão ali ao lado, né? É vezes o diâmetro ou Não, é. vezes o raio. Só que o raio é o diâmetro dividido por 2, entendeu? Só isso. Na hora de colocar aqui no lugar do R, você coloca 12. Então, Hum. tu vai ter uma espécie de trabalho para resolver, tu me falou, me explica melhor isso. Tu tem que apresentar algo? Como é que é? Não, é uma prova. Mas é uma prova sobre uns assuntos que, poxa, não tem nem livro, nem nada, que estranho. Opa, recebi aqui.
Hum, muito bem. Tô gostando do que eu tô vendo. Só que tem uma coisa um pouco estranha aqui no que você fez. Por que que 12 ao quadrado deu esse numerozão aqui? 12 ao quadrado deu 1728? Ah, desculpa, ao cubo. É. Falei besteira, falei besteira, ao cubo. Então você tá certo. Daí você multiplicou e chegou em 7.243. É, não tem nenhuma dessas aí. Mas quando você multiplicou, olha só, por 3,14, tá vendo? Então tá errado pro problema, porque é 3,1 no problema. Mas tudo bem. A resposta é próxima, deixa eu ver, 7.243 é próxima dessa. Só usou o pi pro contexto do problema errado, de resto tudo certo. Beleza, foi bem, foi bem. Deixa eu pegar um outro problema para eu fazer agora. Um problema de cilindro. Ah, um cone, que eu vi que também tem lá no teu negócio. Um cone é melhor. Ó, a embalagem do produto possui um formato de cone. Então a gente pode desenhar o cone. Teu professor na prova vai querer que tu desenhe. Ah, o diâmetro da base desse cone é 12 centímetros. O diâmetro não nos interessa muito. O que nos interessa sempre nas contas é o raio. E sua altura é 16. Tá vendo? Ó? Se a gente faz os desenhos, as coisas ficam um pouco mais claras. E o volume está totalmente preenchido. O volume que vem em cada unidade desse produto é de... Muito bem. Então, o que que a gente precisa para resolver aqui? Olha que fácil. Tu só precisa da equação do volume. Nada além disso. Só isso. Então, provavelmente tu não sabe qual é a equação do volume do cone, né? Mas é bom tu fazer um formulário com essas equações para que na hora da prova dê tudo certo, né? Você tem algumas equações que você pode utilizar aqui, mas de modo geral você vai utilizar essa, olha só. Volume igual πr ao quadrado h dividido, opa, dividido por 3. Então é só tu fazer as substituições que chega na resposta, né? Deixa eu fazer aqui para ti. E sempre atenta à unidade. Centímetro, centímetro. Tem que ver se é centímetro aqui também nas respostas, senão tu teria que fazer uma conversão. Tipo aquela que a gente fez no probleminha de... O primeiro lá da piscina, né? Então, vamos lá. O π, ele não falou quanto é, vamos usar... Não, ele falou, use π igual a 3. Ele falou para usar o π igual a 3, a gente usa o π igual a 3. 3 vezes o raio, que é... Quanto é o raio? Ele falou que o diâmetro é 12, ó, eu coloquei errado aqui. Se o diâmetro é 12, o raio é 6. O raio é sempre metade do diâmetro. Então, 6 ao quadrado vezes o h, agora que é 16, dividido por 3. Ok? Pronto. Daí acabou a conta, basicamente. É só você fazer algumas simplificações, lembrar que 6 ao quadrado é 36, e fazer 36 por 16. 36 vezes 16. Isso aqui tu pode fazer para mim, né? Quando tu fizer o 36 vezes 16, a gente vê qual é a resposta certa. Mas já dá para prever que vai ser essa aqui, olha só. Depois eu te digo por quê. Quando fizer, me fala. Deu 540. Tá? 540 não tem ali. Acho que você multiplicou alguma coisa errada. Vou fazer aqui para ti, tá? Ó, 36 vezes 16. 6 vezes 6, 36. Aí vem para cá o 3, 6 vezes 3, 18.
18 mais 3, 21. Aqui 6, 3. E agora soma, né? 176. O que que você fez errado? Provavelmente você errou no 6 vezes 6 aqui. Não, foi no 6 vezes 3 mais 3. Ah, mas é que deu zero, o último eu achei meio estranho. Porque uma vez que a gente está multiplicando dois números de 6 aqui, tem que dar 6 no final também. 6 vezes 6, 36. Muito bem. Vamos para a próxima. Vou pegar aqui. Olha só, a pirâmide. Tu falou que precisava de uma pirâmide. Um reservatório de grãos em uma fazenda tem 6 metros de altura e o formato de uma pirâmide cuja base é um triângulo equilátero, de ambos lados, medindo 4 metros. É um triângulo equilátero, de ambos lados medindo 4 metros. Então é um triângulo que tem 3 lados iguais, todos eles medem 4. Qual é o volume desse reservatório em metros cúbicos? Muito bem. Então, de novo, tu tem que ter uma outra equação. Aqui é isso, tu provavelmente vai ter que usar um formulário na hora da prova. Certo? E tu, por acaso, tem um formulário ou tá anotando aí? É importante que você anote, tá bom? É bem importante que você anote. De modo geral, é meio chato decorar tudo, né? Mas a equação de uma pirâmide, do volume de uma pirâmide, é sempre o seguinte, ó, 1/3 de base vezes a altura, tá bom? Então, tu teria que encontrar a base da pirâmide e a altura. A altura foi dita, né? Aqui, ó. Já temos a altura. E a base é quem, né? Bem, vamos desenhar para tu entender mais ou menos quem é a base. Tem um triângulo e tu tem... deixa eu desenhar direito aqui. Tem um triângulo aqui e... E daí tu tem... Olha só, tenta imaginar que é uma base triangular aqui embaixo, beleza? Eu sei que é difícil, mas tu tem que imaginar que aqui é um triângulozinho, beleza? Triângulo, por sinal, equilátero, tem 4 lados iguais. 3 lados iguais, triângulo tem 3 lados, desculpa. Que aqui mede 4, aqui vai medir 4, aqui vai medir 4. Então, o que que acontece? Tu precisa saber a área, porque essa área vai ser a base da equação, é a base do triângulo, é a parte de baixo, base, certo? Daí tu tem que lembrar qual que é a equação do triângulo, da área do triângulo equilátero. E, de novo, né, outra equação, então é muita coisa para decorar, né? Mas a base, aqui é a área do triângulo equilátero, vou colocar assim, a área do triângulo E, vamos chamar assim para tu lembrar depois, beleza? É lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, entendeu? Lado ao quadrado, o lado desse triângulo é 4, a parte de baixo da base é 4, raiz de 3 sobre 4. Então, olha só como é que vai ficar a base aqui. Bem fácil de fazer essa conta, porque já tem 4 embaixo. 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Corta, corta, ficou 4 raiz de 3. Então, a base é 4 raiz de 3, beleza? Tudo bem até aqui ou tem alguma dúvida? Tá. Tá tudo certo? Essa Pode. fórmula é a do volume. Essa forma em preto aqui é do volume, isso mesmo. De qualquer pirâmide que tu A quiser. em rosa É da é área do a da triângulo. conta, Não, é da é área do do triângulo, triângulo. da base. Porque você precisa da base, certo? Então a conta que a gente acabou de fazer foi para encontrar a área da base. A base é um triângulo equilátero. E o triângulo equilátero tem uma equação para a área, que é essa. Então eu joguei os valores do enunciado e encontrei que a área da base é essa. Então não tem nada a ver com a fórmula do volume, né? Não, não, não. Exatamente, não tem nada a ver. Num outro problema que tu precisar de área de triângulo, usa essa aí também. Muito bem. Então, legal, encontramos aqui a base. Aqui. Agora, 4. Opa.
um terço aqui, vezes 4 raiz de 3, vezes a altura, que é 6. Então, agora tem que resolver essa continha. 6 dividido por 3 sobra 2 aqui. Então vai ficar 2 vezes 8, 8, 2 vezes 4, 8, desculpa, 8 raiz de 3. Resposta C. O problema é que tu deixa em termos de raiz de 3 mesmo. Então a gente deixa o raiz de 3, senão substituiria o número, mas não precisa, tá bom? Então o que eu fiz aqui foi cortar o 6 com 3, depois o 2 que sobrou multiplicar pelo 4. Então, ó, fórmulas, eu recomendo que pelo menos tu vá anotando as fórmulas durante a aula, beleza? Anota essa do volume, anota aquela ali. Muito bem. Agora, olha só, essa aqui eu acho que tu consegue sozinha se você anotar a equação do volume da pirâmide. Então, anota essa aqui, ó, um terço de base vezes altura, volume da pirâmide. E agora, dê uma lida nesse enunciado. Eu quero que você tente fazer esse aqui sem me perguntar muita coisa. Porque na hora da prova, meio que não vai ter, né? Ah, meio que não vai ter o que você, vamos dizer assim, perguntar, né? A pessoa ali não vai poder te ajudar, certo? Então, é isso. Tá bom? Então, tenta fazer isso aí. Se precisar, eu mando a conta que eu fiz antes, mas acho que não vai precisar. Se não souber nem como começar, eu te dou umas dicas, mas tenta dar uma começadinha. Olha para a equação, lê enunciar de novo, veja o que você precisa para resolver. O raio dessa pirâmide é o 6? Pirâmide não tem raio, né? Pirâmide é um negócio quadrado. Raios só são em coisas circulares. Tu tá querendo a base da pirâmide, né? Vamos lembrar da equação. Volume igual a um terço de base vezes a altura. Então, tu precisa entender no enunciado quem que é a base e quem é a altura. Bem, a altura já está explícito ali, mas a base você tem que pensar um pouquinhozinho.
Essa daí eu não consigo fazer. Consegue, porque você sabe encontrar a área de um quadrado. Hum. A área de um quadrado a gente aprende quando tem 6 anos de idade. Com certeza você lembra. Desenhe um quadrado aí, se for o caso, que você vai lembrar. Não lembro a área de um quadrado. Não, por favor, tem como tu não lembrar. A gente fala ao quadrado por causa da área do quadrado. A área de um quadrado é lado ao quadrado. Com certeza você lembra Tá, disso. então um lado é o 6 e a raiz quadrada de 2. Perfeito, esse é o lado do quadrado. Isso aí. Agora você só precisa pegar isso e levar ao quadrado que você encontra a área. Eu acho que eu fiz errado. Essa daí não é igual a outra que era 4 vezes o pi, né? Não, aquilo era com esfera, que a gente está falando de uma pirâmide, né? A fórmula do volume é essa aqui, ó. E Mas a aqui não base, tem a base. essa base é a área do quadrado. Olha só, base um quadrado. Como base um quadrado. Então, por isso que tu tá querendo encontrar a área desse quadrado, entendeu? Aqui tá a tua pirâmide, ó. Hum. Entendeu? Tá entendendo? Aqui tá a tua pirâmide. E a base dela é um quadrado. Aí você encontra a área do quadrado, porque precisa da base. A área do quadrado tá aqui, a forma. Depois é só multiplicar pela altura, dividir por 3 e pronto. Não, essa aí eu não consigo fazer. Consegue, os números estão tudo aqui. Qual que é a área do quadrado? Eu tô toda perdida. Ai, meu Deus do céu, cara. É só jogar aqui a área do quadrado. Ó, qual que é o lado do quadrado? Não é esse número que tá aqui? Então é 6 raiz de 2 ao quadrado. Essa é a área do quadrado. Essa base aqui é a área da base da pirâmide, que é um quadrado, que nem no problema anterior, igualzinho. Por que que tu elevou ao quadrado? Hum. Porque a área do quadrado é lado ao quadrado. A área de qualquer quadrado é sempre o lado ao quadrado. Como tu tem esse lado aqui, você tem que elevar ele ao quadrado para encontrar a área da base dessa pirâmide, que é um quadrado. Depois você vem aqui na fórmula e substitui. Vai lá, faz essa continha aqui para mim.
Tá, essa aí vai ficar 36 e a raiz de 4. Perfeito, e a raiz quadrada de 4 é 2, isso mesmo. Então vai ficar 36 vezes 2. Essa é a base da nossa pirâmide, que é a área do quadrado da parte de baixo da pirâmide. 36 vezes 2, que é igual a Por que 72. vezes 2? Porque a raiz quadrada de 4 é 2. Ah, tá. Então tu vai ficar com, olha só, volume, 1/3 da área da base. Coloquei B para representar a área da base. Então, 72 vezes a altura, 10. Uhum. E agora tem que fazer a continha. Aí nessa aí eu coloco 1 embaixo do 72? Não, é 1/3 vezes 72. Ou seja, você pode fazer 72 dividido por 3. Porque quando a gente tem multiplicações, como é o caso aqui, o 3 fica aqui embaixo, dividindo, né? Então dá 240? 240? Isso mesmo, 72 dividido por 3 é 24, vezes 10 é 240. Eu acho que é a resposta A. Muito bem. Então, é isso. Você tem que sempre focar no que o problema está pedindo. O problema pediu o volume, escreve a equação do volume. Do quê? De uma pirâmide, que é o que o problema pediu. A equação do volume da pirâmide é sempre isso aqui. 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Mas quem é a altura? A altura é 10, beleza. Então falta a gente descobrir quem é a área da base. Aí você olha para o enunciado e fala aqui, a base é um quadrado. Legal, eu sei qual é a área de um quadrado. É lado ao quadrado. É por isso que a gente chama elevar ao quadrado de elevar ao quadrado. Porque essa conta dá a área de um quadrado. Mas eu preciso do lado. Quem é o lado? O lado está aqui. Então, tu elevou ao quadrado, chegou em 72, e depois resolveu a conta. Muito bem, certinho. Beleza? Vamos para a próxima. E aí, tu conseguiu fazer aquelas contas que eu pedi ontem para tu refazer? Consegui. Foi tranquilo? Não, bem difícil. É meio complicado mesmo. Mas não se preocupe. Essas coisas são assim, é com o tempo. Não vai ser em 1 hora, né? Se tu tem dificuldade e tal, é assim mesmo. Vamos ver a próxima aqui. Olha só, essa questão 10 é bem parecida com uma que eu já fiz. Então eu vou pedir para você fazer, tá bom? Deixa eu salvar aqui. Muito bem. E vou te mandar no WhatsApp. Aí você pode dar uma olhadinha. Se bem que
tá no celular, né? Por isso que é bom ser aula no computador, porque tu pode usar o celular para olhar as contas que eu mando. Mas de toda forma tá aí, tá? Eu te mandei uma conta, tu tem que tentar fazer a do Cone. Veja, um cone, né? E lá tem uma de cone. Qualquer coisa fala, mas a equação tá lá. Basicamente, jogar esses dados ali na equação. Qual a fórmula que eu tenho que fazer nessa aqui? A fórmula do cone, que a gente já fez numa conta e eu te mandei no WhatsApp. Então é só você olhar a fórmula do cone e usar nessa questão. Hum, Mas essa conta não dá o valor de pi, né? Verdade, não dá. Mas olhe nas respostas. Todas as respostas estão em função de π. Então a sua resposta também vai ter que ficar com o π lá do lado. Então eu vou fazer 3,14. Não, de novo, olha as respostas. Tem o π do lado, tá vendo? Então tu tem que deixar o π. Bem, Só isso. Eita, não precisa fazer a conta. É mais fácil ainda do que você está pensando. É só deixar o π pronto. Bem de boa.
Então vai ser AC, né? 288. Bem, vamos ver, né? Qual que é a equação que você usou? 1/3 de Eu vou ter o altura, pi π, né? Isso mesmo. A ordem não importa. vezes, 1/3 de π, vezes altura, o raio. 12. Não, ó, de novo, você não está prestando atenção no enunciado. Diâmetro. Bem, a altura também é 12, né? O que que você colocou no raio aqui, me disse? Raio? Não é? Qual forma você usou? Não foi essa aqui? Não. Mas tu não viu a conta que a gente fez de cone agora há pouco? Tu não olhou no WhatsApp que eu te mandei? Sim, Então, mas não tinha esse 1/3 aí. o 3 embaixo e o 1/3 é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa você multiplicar por 1/3 ou dividir por 3. É a mesma coisa. Tá pegando 1/3. É uma regra de fração da matemática. Você usou Tá, isso, eu beleza. fiz. Não, eu fiz assim, eu fiz o pi vezes o 12 vezes o 2 ao quadrado sobre o 3. Mas o raio não é 12. Ah, então eu fiz errado. O raio é quanto se o diâmetro é 12? 6? Exato. Por sinal que nem lá no daquele problema, né? O raio também é 6 lá naquele problema. Então tenta refazer aí. Mas na prática, tem que tentar refazer, tá? Mas eu vou colocar os números aqui só para tu ter certeza do que você tem que fazer. É π vezes 12 vezes 6 ao quadrado. Ó, cuidado, é 6 ao quadrado. Dividido por 3. Mas 6 ao quadrado é 12, ia ficar 12 do mesmo Não, 6 jeito. ao quadrado não é 12. Quanto que é 6 vezes 6? Ah, 36, né? Exato. O dobro de 6 é Então, 12, mais 6 vezes 6 é 36. 36. Aí eu divido pelo 3, É, o 3 ali tá para ser dividido, exatamente. então vai ser a B. Exato. 144π, exatamente. Eu vou até te mostrar uma forma bem interessante de fazer isso aqui. 12 vezes 36 dividido por 3. Tu pode pensar o seguinte, olha só, que em vez de tu fazer a conta toda primeiro e depois dividir, pode dividir primeiro. A ordem que tu faz não importa. Só um outro jeito, talvez mais rápido para tu fazer na prova, que tu não vai ter calculadora. Quando você divide 36 por 3, dá 12, né? 36 dividido por 3 é 12. E agora 12 vezes 12 é uma conta que às vezes o pessoal sabe de cor, é 144. Então, de fato, 144π. Cuidado, tá? Tem figuras, as figuras que são redondas, tipo cone, tipo a esfera, elas vão ter raios ou diâmetros. Mas na equação, normalmente é o raio que é para pôr. Então não é porque o enunciado está dando diâmetro 12 que tu vai ter que jogar 12 aqui. Ele quer que tu pense um pouco, tu adapte a tua resposta, entendeu? Mas o diâmetro é sempre o dobro do raio. Então, se está pedindo o raio aqui, é só tu pegar o diâmetro e dividir por 2. Beleza? E daí, fazer a continha e pronto. Tranquilo? Então tá. Eu vou propor uns exercícios para ti, para que tu faça até a nossa aula de logo mais, beleza? Vou pegar aqui e vou te mandar, daí é legal que tu me traga dúvidas. Pode ser? Tenta fazer tudo e daí o que tu conseguir fazer, beleza? O que tu não conseguir, tu me diz, ó, professor, não fiz essa, fui até aqui naquela.
para a aula ser mais produtiva. Beleza? Você não responde? Mas beleza, depois a gente se fala. Tchau. Tchau.